Vamos lá? Vamos seguir? Turnos ininterruptos de revezamento. O que é isso? Turno ininterrupto, você vai sempre ter na sua mente alternância de turno. Alternância, senão não é turno ininterrupto. O empregado, ora trabalha pela manhã, ora trabalha à tarde, ora trabalha à noite. Ora trabalha pela manhã, ora trabalha à tarde, ora trabalha à noite. Se você conhece um empregado que trabalha à noite, é turno fixo. Turnos ininterruptos de revezamento, o nome já diz, revezamento. Eu tenho alternância. Para você entender, a ideia é, a empresa funciona 24 horas, essa é a ideia, tá? Não precisa funcionar 24 horas não, preste atenção. A empresa funciona 24 horas e cada hora tem um empregado lá trabalhando naquela atividade. Essa é a ideia do turno ininterrupto, tudo bem? Então, ó, pressupõe uma continuidade de atividade empresarial e da prestação dos serviços pelos empregados, que ao se revezarem, fazem com que, qualquer momento, haja um trabalhador laborando. Essa é a regra. Então, por ser prejudicial essa alternância, o cara não tem uma hora correta, ele tem uma jornada especial fixada pela própria Constituição, tá? O TST entende que esse revezamento pode ser feito apenas em 2 turnos, desde que eles compreendam no todo ou em parte horário diurno e noturno. O que o TST diz? Que essa alternância, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, ela pode se dar por 2 turnos. Não tem nenhum problema. Não tem que funcionar 24 horas a empresa. Desde que ele trabalhe de manhã e à noite, por exemplo, tá? Já é prejudicial, já é ininterrupto. Olha lá, ó, J360 da SDI 1 do TST, que autoriza isso. Faz jus à jornada especial prevista no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal, o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância, olha a palavrinha do bem, ó, alternância de turnos, ainda que em 2 turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Então, presta atenção aqui. Para o turno ininterrupto de revezamento, eu falei para você no início o seguinte, para você ter a ideia que a empresa funciona 24 horas. Só que o fato da empresa funcionar 24 horas pouco importa. Isso, por si só, não te caracteriza o turno ininterrupto. O que vai caracterizar essa jornada especial é o fato do empregado sempre estar revezando. Ele não tem um turno fixo e isso é prejudicial para ele. Ele pode estar de manhã, de tarde, de noite, mas mesmo que ele esteja só em 2 turnos, parte de manhã e parte à noite, isso já é turno ininterrupto, porque isso já é prejudicial a ele. Ok? Bom, e que jornada especial é essa então, professor, para essa turma? 6 horas. Olha aqui o artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Pera lá, Renzete. Já entendi. Turno ininterrupto, alternância de jornada, ok. A jornada especial são de 6 horas, mas como assim salvo negociação? Você quer dizer para mim, nesse momento, que quem trabalha em turno ininterrupto pode vir a trabalhar 8 horas diárias? Exatamente. Exatamente. Só que, para ele trabalhar 8 horas diárias, tem que existir previsão em norma coletiva. Se tiver previsão em norma coletiva, quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento não tem direito à 7ª e à 8ª hora como extra. Agora presta lá muita atenção na sua prova, em especial Fundação Carlos Chagas, que vai contar uma historinha gigante para te enganar. Se ele falar que o camarada trabalha em alternância, em turno ininterrupto, mas que não há previsão em norma coletiva para ele trabalhar 8 horas por dia, nesse caso, aí sim, ele tem direito à 7ª e à 8ª hora como horas extras, porque a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 14, fixa a jornada de trabalho dessa turma em 6 horas diárias. E diz que só pode existir a prorrogação para 8 horas por meio de norma coletiva.
Põe na tela, por favor, a súmula 423 do TST, uma excelente pedida em provas. Estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas, por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª hora como extra. Não vai receber como hora extra, desde que exista negociação coletiva disciplinando. Tudo bem? Muito bem. O TST também já se posicionou em relação a outros direitos que o empregado que trabalha nesse regime tem. Vamos ver quais são esses outros direitos. Repouso e alimentação, intervalo intra-jornada. Espera lá. Não é pelo fato de ele trabalhar em alternância que ele não vai ter direito a nada. Ele vai ter sim direito ao intervalo intra-jornada para repouso e alimentação, e isso não vai descaracterizar essa alternância. Olha a súmula 360 do TST. A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento, com jornada de 6 horas, previsto no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. Eu disse que a ideia é que a empresa não parava, mas não é bem assim. O TST já se manifestou. Em cada turno desse de trabalho, ele pode ter o repouso e alimentação dele perfeitamente. Como ele também pode ter o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Isso não descaracteriza. Presta atenção, não rejeita. Vamos lá. Para a prova. Pensou em turno ininterrupto, tem que ter o que em mente? Alternância de turnos. O empregado, cada hora, está num turno. Ok? OJ 395 da SDI1 do TST. O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos artigos 73, parágrafo 1º da CLT e 7º, 14 da Constituição Federal. Eu ainda vou falar de trabalho noturno, mas vocês já sabem que o trabalho noturno do urbano é realizado quando? Das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Se ele trabalhar no horário noturno, ele vai receber um adicional de pelo menos 20% sobre a hora normal. E quem trabalha no período noturno vai ter uma redução na hora. A hora não vai ser cheia, 60 minutos. Ela vai corresponder a quanto? 52 minutos e 30 segundos. Se você trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, o período noturno, você vai ter sim a sua hora reduzida, tá? Isso aqui não vai ser nenhum impedimento, não. OJ 396 da SDI1 do TST. É muita OJ, Renzete. Muita mesmo. Em jornada se prepara então, porque é show de súmulas e OJs. Diz assim: para o cálculo do salário hora do empregado horista submetido a turnos ininterruptos de revezamento, considerando a alteração da jornada de 8 para 6 horas diárias, aplica-se o divisor 180, em observância ao disposto no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade salarial. Claro, quem trabalha 6 horas diárias vai trabalhar 180 horas por mês. Esse é o divisor. Quem trabalha 44 horas semanais vai trabalhar quantas horas mensais? 220. Quem trabalha, porque existe também 40 horas semanais, qual vai ser o divisor? 200. Então tem que ter isso na sua mente. Quem trabalha 6 horas, qual vai ser o divisor? 180 horas mensais. Quem trabalha 44, 220 horas, 44 semanais, 220 horas mensais. Quem trabalha 40 horas semanais, qual vai ser o divisor? 200 horas semanais, mensais. Já vi isso em prova, tá? Então tem que saber essa regrinha também. E é o caso do horista, que trabalhava 8 horas por dia em turnos ininterruptos e passa a trabalhar 6 horas. Então, ó, se eu tenho um horista que trabalhava 8 horas por dia, qual era o divisor dele? 8 horas diárias, 44 semanais. Qual era? 220. Aí ele passa a trabalhar as 6 horas do turno ininterrupto. Qual vai ser o divisor dele agora? 180, tá?
Quem trabalha, está aqui na sua tela para você, 6 horas, 180, 44 semanais, já falei, quem trabalha 40, 200. Fica aí no material para vocês, não vou repetir o que eu já falei. Bom, fica de olho aqui com o que eu vou te explicar nesse momento. Vamos lá então, vamos ver se você entendeu tudo sobre turno ininterrupto, que turno ininterrupto cai. Quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento, tem alternância de turnos, ok? E vai ter uma jornada especial, que a Constituição fixou, de 6 horas diárias, ok. Posso elastecer? Posso aumentar essa jornada para 8 horas? Posso. Posso fazer isso por meio de negociação coletiva. Se eu fizer assim, a 7ª e a 8ª hora não vão ser pagas como extras. Foi? Foi. Vamos imaginar que eu trabalhe há 1 ano nesse sistema de turno ininterrupto. 1 ano trabalhando assim. Só que eu venho trabalhando 8 horas por dia. E a minha categoria não tem nenhuma negociação coletiva que fixe a 7ª e 8ª hora como turno ininterrupto para não ser extra. Não há essa previsão. Quer dizer, eu teria então que trabalhar só as 6 horas, porque não tem previsão para aumentar a jornada. Mas mesmo assim, eu trabalho 8 horas e nunca vi R$1 de horas extras. Nunca. Ok. Hoje, depois de 1 ano trabalhando assim, os sindicatos se reúnem da minha categoria e vão estipular uma convenção coletiva, dizendo que quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento naquela categoria, a partir de agora, vai trabalhar 8 horas diárias. Ou seja, não vai ter direito à 7ª e 8ª hora como extra. Algum problema? Nenhum. Só que aí vem a pergunta da prova. E eu, que trabalhei 1 ano, sem essa previsão, e trabalhava 8 horas por dia. Eu só poderia trabalhar as 6 horas, mas trabalhei 8 e nunca vi 1 centavo de horas extras. Essa norma coletiva que foi estipulada hoje, ela vai afetar o meu contrato, a minha situação? Sim ou não? Não. Não. Por quê? Porque norma coletiva, preste atenção nisso agora, hein, para a sua vida. Norma coletiva não pode regulamentar situação pretérita. Daqui para frente, ok, mas esse 1 ano que eu trabalhei 8 horas diárias, quando na verdade eu teria que trabalhar 6 horas, eu faço jus sim às horas extras, tá? Negociação coletiva não pode regulamentar situação pretérita. Põe na tela a OJ 420 da SDI1 do TST, cheia para eles, vamos embora. É inválido o instrumento normativo que, regularizando situações pretéritas, estabelece jornada de 8 horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. Meu amigo, a norma coletiva vai vigorar daqui para frente. Situação pretérita, nananina não. Ok? Maravilha! E a semana espanhola, ela é permitida? O que é a semana espanhola? O empregado trabalha uma semana 48 horas, a outra ele trabalha 40. Na próxima semana ele trabalha 48 horas, na outra 40. Sempre assim, 48, 40. Isso pode? Pode. Por norma coletiva pode, porque vai dar uma média de 44 semanais. 48, 40, 48, 40, 48, 40. Qual é a média? 44. A média é essa, então pode. Por norma coletiva pode. É a chamada semana espanhola prevista na OJ 323 da SDI1 do TST. Olho grande, põe na tela. É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é denominada semana espanhola, que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em outra, não violando os artigos 59, parágrafo 2º da CLT e 7º 13 da Constituição, e seu ajuste mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Não esqueça da semana espanhola. Tudo bem? Variações de horário. Vamos lá, vamos seguir. Vamos para gabaritar, tem que passar por tudo. O que é variação de horário? Imagina uma situação, em empresa pequena você não visualiza muito não, mas numa empresa grande, onde todos os empregados têm que assinar o ponto ao mesmo tempo.
Impossível. Ninguém iria conseguir assinar o ponto todos ao mesmo tempo. Então, o que o legislador diz? Que se eu tiver uma variação de horário de 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída, que totalize 10 minutos diários, essa variação não vai ser descontada nem computada como se fosse horas extras. Presta atenção, variação de horário. 5 minutos na entrada é a variação e 5 minutos na saída, totalizando 10. Isso não vai ser descontado nem computado como jornada extraordinária. Agora, cuidado, cuidado. O que você exceder ou na entrada ou na saída desses 5 minutos, você vai receber como se fosse horas extras. Vamos para os dispositivos, ver se melhora o entendimento. Artigo 58, parágrafo 1º da CLT. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Ok. Ok. Agora, deixa eu fazer aqui o exemplo para você na tela. Vamos imaginar. Se você... entrada e saída. Então, ó, variação de 5 minutos na entrada, 5 na saída, totalizou 10 minutos. Isso tá certo? Tá. Professor, que letra? Nem a letra não, é o quadro que é ruim. Isso tá certo. Agora, olha aqui, ó. Entrada e saída. Vamos imaginar 5 minutos na entrada, a variação e 4 na saída. Deu 9, tá certo? Tá certo. Agora, olha os cenários que eu vou montar para você agora. Vê se não vai mudar a situação. A variação agora vai ser na entrada e na saída. Então, ó, 5 na entrada, ok? Não, 5 não. 4 na entrada e 6 na saída. Totalizou quanto? 10 minutos, não é isso? Tá certo então, Renzetti? Não, tá errado. Porque na saída eu ultrapassei a variação de 6 minutos. Então, nesse cenário aqui, o empregado vai ter direito a 10 minutos de horas extras. Ó, aqui nem se fala, né? 7 na entrada e 7 na saída, 14 minutos. Ultrapassou? Ultrapassou. 14 como extra. Agora, mesmo se fosse na entrada, ó. Vamos supor, 6 minutos na entrada e 4 na saída. Ultrapassou a entrada foi 6, só poderia ser 5. Então, 10 minutos de horas extras. Gente, vamos lá. Não rejeita para a prova. Variação, 5 na entrada e 5 na saída, totalizando 10. Não pode ser 6 na entrada e 4 na saída, porque na entrada você passou os 5. Aí vai receber como se fosse horas extras. O legislador quis assim, não adianta. É ele que é assim, e na prova é o gabarito. 5 na entrada, 5 na saída, totalizando 10 minutos diários. Ok? A previsão que fala que eu vou pagar esse total como se fosse horas extras ultrapassar, não está na CLT. Então, se você não lê súmulas e OJs, você fica agarrado na prova, porque isso está previsto na orientação do TST, que é na súmula 366 do TST. Observa, eu não vou ler o que está em negrito, não serão descontados. Sabe por que eu não vou ler? Porque isso aqui é transcrição, pode observar lá em cima, ó, do artigo 58, parágrafo 1º. É a regra, aqui é a regra. Agora, olha só o que está depois. Estou colocando em amarelo para você. Se ultrapassado esse limite, será considerado como extra a totalidade, preste atenção, do tempo que exceder a jornada normal. Totalidade. Excedeu na saída só 1 minutinho? Não importa, não poderia. Vou pagar tudo como se fosse horas extras. Ok, gente? Muito bem. Espero que você tenha entendido isso aí, tá? De olho na OJ 372. Antes da OJ, preste atenção aqui. O empregador, depois dessa lei, que criou essa regrinha, não pode, nem por norma coletiva,
Preste atenção. Estipular, aqui na minha empresa a variação vai ser a seguinte, 7 na entrada, 7 na saída, totalizando 14 minutos. Pode? Não pode não, e o TST fala isso na OJ 372. Olha lá. A partir da vigência da Lei 10.243 de 2001, que acrescentou o parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece, que aumenta o limite de 5 minutos, que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, para fins de apuração das horas extras. Então, não pode. Vai com a regrinha até o final. 5 na entrada, 5 na saída, totalizando 10 minutos diários. Bom, o sobreaviso e prontidão. Preste atenção numa informação inicial. Sobreaviso e prontidão estão previstos na CLT no artigo que fala dos ferroviários. Só que eu vou aplicar de forma analógica para todos os outros empregados, mas a previsão é no capítulo de ferroviários. Então, cuidado, que eu já recebi e-mails de aluno falando assim, professor, mas isso não se aplica a todos os empregados, é só para o ferroviário. Não, gente, o entendimento é que eu vou aplicar para todos os empregados, apesar de estar previsto no capítulo de ferroviário, tá? Então, sobreaviso, o empregado está em casa aguardando o chamado do empregador. Presta atenção. Sobreaviso, o empregado está em casa aguardando o chamado do empregador. Sobreaviso, tá ligado lá. Prontidão, o empregado está na empresa parado aguardando o comando. Vamos lá para o artigo 244, parágrafo 2º da CLT. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 sobre a hora normal. Então, no sobreaviso, você recebe 1/3 sobre a hora normal. Se a sua hora normal é de R$10, na hora de sobreaviso, você recebe R$13, porque é só 1/3 sobre a hora normal, tá? É o exemplo. Já na prontidão, o empregado é empregado e é empregador, hein? Está na empresa aguardando a determinação, a largada para ele trabalhar, ok? Também é considerado como de serviço efetivo, claro. Tá aí o quadrinho para diferenciar para você, ó. Sobreaviso, o empregado fica em casa. Qual é o máximo? 24 horas, vai ganhar 1/3 do salário hora. Na prontidão, o empregado fica no trabalho, está na empresa, máximo de 21 horas e vai receber 2/3 do salário normal. Salário hora normal, né? E a súmula 428 do TST, aqui sim, na minha opinião, em prova não pergunta para você o que é sobreaviso e prontidão, não. Ele quer saber de sobreaviso, explorando a súmula 428, que foi há pouco tempo alterada, em setembro de 2012. O que ele quer saber é a súmula 428, que diz assim no item 1. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado por si só não caracteriza o regime de sobreaviso. Ou seja, quando ele fala aí, o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados, ele generalizou todos. Exemplo, aparelho celular. Se o empregador te dá um aparelho celular, o fato dele dar para você um aparelho celular não quer dizer que você esteja em regime de sobreaviso. Isso por si só não caracteriza um regime de sobreaviso. Eu preciso de algo mais para provar isso aí. O simples fato de eu receber o aparelho celular, por exemplo, não caracteriza. Ok? Item 2. Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Eu estou em casa e o empregado começa a me pedir pela intranet, pelo celular, me mandar as planilhas para ele, para eu começar a executar algum determinado serviço. Opa, se isso acontecer, agora sim eu estou em regime de sobreaviso e deve ser remunerado.
Até porque, imagina a situação, se eu estou com meu celular em regime de sobreaviso, eu posso me locomover, tudo bem, posso ir no mercado, posso ir para qualquer outro lugar. Só que eu tenho que estar dentro da área de cobertura. Então tem que ficar ligado com isso, eu estou num estresse. Indiretamente tem um estresse. Eu tenho que estar lá no celular vendo se está com sinal, se não tem mensagem, né? Se eu não coloquei para vibrar. Então tem que estar acompanhando isso tudo. Então nessas hipóteses, aqui sim, aqui eu estou em regime de sobreaviso. Eu vou ler de novo o item 2 pela sua importância. Considera-se em sobreaviso o empregado que à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Então, ó, durante o período de descanso, eu estou em casa, mas estou recebendo ordens, estou recebendo comandos. Então, eu estou em regime de sobreaviso. Ok? Então, só entregar o celular, um computador, o que for, isso por si só não caracteriza. Eu preciso de um algo mais. Seguindo. Vamos começar a falar das horas itinerary. O que são as horas em itinerary? O deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, não será computado na jornada de trabalho. Qual é a regra? O deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, não será computado na jornada de trabalho. Ok, essa é a regra. Só que, para as horas itinerary, a gente vai fazer duas divisões no nosso estudo. A gente tem as regras para as médias e pequenas empresas, para as médias e grandes empresas e as regras para micro e pequenas empresas. Vamos ver primeiro as regras para as médias e grandes empresas. Ok, mas seguindo aquela mesma premissa que é a regra. Artigo 58, parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho. Ok, é a regra. Salvo quando, olha agora o tripé, olha aqui 3 requisitos. Salvo quando for, comigo, local de difícil acesso, não servido por transporte público, empregador fornecer transporte. Local de difícil acesso, não servido por transporte público, empregador fornecer o transporte. Nessa hipótese, eu tenho as chamadas horas itinerary, ou seja, elas serão sim computadas na jornada de trabalho. Vamos esmiuçar isso aqui. Então, tem os requisitos, local de difícil acesso, não servido por transporte público, empregador fornecer transporte. Isso você tem que saber. Os requisitos das horas itinerary, ok? Outra coisa muito importante nesse estudo aqui, a deixa separada do seu lado, é a súmula 90 do TST. A súmula 90 fala tudo que cai em prova sobre horas itinerary. Então, ó, direto nela. Item 3 da súmula 90. A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento das horas itinerary. Pera lá. Olha aqui, Renzete, para eu ir trabalhar, o ônibus passa, desculpa esfarrapada, né? De 2 em 2 horas. É muito longe. O problema é seu. Saia cedo de casa. É assim que funciona. A mera insuficiência, passa pouco ônibus, passa em pouco horário, pouco importa. A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento das horas itinerary. Então, a insuficiência vai para a regra, não é computado o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa na jornada de trabalho. Insuficiência está fora. Ok? O item 4. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas itinerary remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Eu vou exemplificar esse inciso 4 para você no próximo bloco.